Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Deus me deu para mim estar aqui à frente desse trabalho nessa noite, esse culto, que eu já senti a presença de Deus aqui, através do louvor, através das orações. E eu quero me apresentar aos irmãos que não conhecem eu, todo mundo me conhece. Eu sou o presbítero José Machado, a minha esposa é a irmã Fátima, e a gente vai fazer em julho 50 anos de casado. A gente tem 3 filhos, tem 5 netos, 2 genros e uma nora. E quero dizer aos irmãos que o casamento é um projeto de Deus na nossa vida. E esse projeto tem que ter, primeiramente, Deus na nossa vida. Muita oração, muito entendimento, muita compreensão. Deus se agrada do casamento, porque o casamento é tão importante que foi manifesto o primeiro milagre numa festa de casamento. Então nós podemos ver que o casamento é muito importante. E eu quero convidar os irmãos, uma passagem bem conhecida dos irmãos, mas Deus me tocou no meu coração para me trazer essa palavra aqui, que está em Efésios 5. Assim deve os maridos amar sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é esse mistério. É um grande mistério o casamento, irmãos. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. No capítulo 6, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bens e viva muitos tempos sobre a terra. Amém, irmãos? Paulo fala uma coisa muito interessante aqui, que quem ama a sua esposa, ama a si próprio. Isso eu entendo, irmão, que ninguém ama a si mesmo para depois amar outra pessoa. A gente precisa amar nós mesmos, depois amar nosso cônjuge. E Paulo, ele fala muita coisa boa aqui. No versículo 22, aqui atrás, fala assim: vós, mulheres, seja sujeita a vossos maridos como no Senhor. As mulheres, irmãos, obrigado, irmão. As mulheres, irmão, não pode sentir um objeto do homem, não. Este servir ao Senhor, ser sujeito ao marido, é tudo aquilo que Deus coloca na mão do marido, a mulher tem que estar sujeita a ele. Tem que estar sujeita no dia a dia, na vivência, no dia a dia. Irmãos, se a gente não investir no casamento, tem alguém que investe. E esse alguém é o nosso inimigo. Investir no casamento, irmão, é você ouvir a sua esposa, ela ouvir você, depois a gente entra num acordo. E tem muitos homens que esquecem que tem uma esposa do lado. Ele acha que aquela esposa é só para trabalhar, é só para cuidar da casa, fazer comida, cuidar de criança. Mas não é não, ela é a metade desse homem. Os dois se tornam uma só carne. O que eu acho interessante, irmãos, que a minha vida, quase 50 anos de casado, irmãos, foi uma luta, foi uma guerra muito grande, porque a gente, cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais, a gente vai tendo discernimento de Deus
sobre a palavra dele. E muitas vezes, irmãos, eu orei a Deus, falei: Senhor, me dá entendimento para mim entender a minha esposa e para ela entender a minha vida. A gente, irmãos, a gente é muito amoroso em relação à família. Eu padeço as dores dos meus filhos quando eles estão num momento difícil, uma situação difícil. Eu fico sem dormir à noite, irmão. Os meus netos, então, não tem nem comentário. Eu amo a minha família. Eu oro todas as noites, eu abençoo a minha família. Eu consagro a minha família ao Senhor. Porque a família é a coisa mais bonita, o bem mais valioso que Deus colocou. E a gente precisa buscar a face de Deus. Porque quando Deus fez o primeiro casamento, o primeiro casal que Ele formou, Ele fez lá um jardim maravilhoso. Mas ali, eles tinham tudo, Adão e Eva. E pela desobediência deles, eles sentiram vergonha de Deus, eles pecaram. E com isso aí, nós padecemos muitas vezes no pecado, sem entender os planos de Deus para a nossa vida. Casamento é a coisa mais linda que eu acho, irmão, quando você vive bem com a sua esposa. A gente passa luta junto, a gente passa cada coisa, irmãos, que não tem tamanho, mas a gente está junto. Eu agradeço pela minha esposa que está sempre do meu lado. A gente brinca aqui, negócio de mulher baixinha, mas é só brincadeira. Eu agradeço ela porque ela é a razão da minha vida. Tudo que eu faço, eu vou consultar ela primeiro, porque sem ela eu não consigo fazer. E eu quero dizer aos irmãos aqui que Deus tem uma bênção para cada casal nesta noite. Cada casal aqui Deus conhece o que você está sofrendo, a tribulação que você está vivendo nesses dias. Não deixa de orar, irmãos, porque Deus ama o seu casamento, Deus ama a sua esposa, Deus ama o seu esposo, ama os seus filhos, ama a sua família. E eu quero, irmãos, dizer para os irmãos que o fator muito importante no casamento chama-se oração. Casamento sem oração, irmão, é muito difícil. A oração é um ponto forte do crente, irmão, principalmente do casamento, da família. Eu oro, irmãos, por todas as famílias dessa igreja. Deus sabe o problema de cada um, eu não sei, mas eu me durmo bem quando eu oro pela igreja, quando eu oro pelos casamentos. Eu agradeço a Deus, irmãos, pelo casamento dos meus filhos, pelo que a minha família é, irmão. Essa aqui é a terceira igreja que a gente está. Graças a Deus, eu deixei um legado maravilhoso. Em todo lugar que eu passei, irmão, a minha família, todo mundo gosta da minha família, todo mundo entende como a gente é esforçado, irmãos. Como eu sou um homem de Deus, irmão, eu sou correto nas coisas de Deus. Eu eduquei os meus filhos para servir a Deus. Os meus netos, praticamente eu participo da criação deles. E eu ensino eles, irmãos. E eu sei que cada casal aqui não é diferente. Eu quero perguntar: quem tem mais de 10 anos de casado aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irmãos, os 10 passa 10 do meu casamento. Irmã Tati? Não é fácil não, né? Você sujeitar esse rapaz bonito aí, é complicado, né? Então, irmão, mas o casamento é uma dádiva de Deus que a gente precisa conservar. Mas sabe, irmãos, tem coisas no casamento que às vezes a gente se abate. Tem uma coisa muito difícil no casamento, irmãos, que se não tiver uma base fundada na palavra de Deus, acontece a separação, chama-se vida financeira. Vida financeira é terrível no casamento, irmãos.
Começa a faltar as coisas, você quer comprar uma coisa para o seu filho, não pode, a sua esposa reclama que está faltando isso em casa, e esse negócio vai criando uma coisa terrível, irmãos, que chama discussão. Quando a vida financeira está abalada, começa a discussão. E aí não é bom, irmão. A pessoa chega ao extremo e acaba sendo separada. O casamento, irmãos, do povo de Deus, a gente não pode dar brecha para o inimigo. Se a gente dá brecha para o inimigo, ele entra no meio do casamento e começa a fazer as coisas ruins ali e a separar os casamentos. Por isso que nós temos que estar sempre na presença de Deus, sempre em oração. A gente tem que estar em comunhão com a igreja, que a igreja é uma família grande, é uma família abençoada. E uma família boa, uma família abençoada, é uma igreja boa, uma igreja forte, irmãos. Eu sei que tem muita dificuldade no casamento, no mundo que vivemos hoje. Muitas coisas que entram no meio do povo e começam a penetrar nos casamentos. Chama-se fraqueza espiritual. Quando a gente está fraco espiritualmente, irmãos, o inimigo está só de olho na gente, para pegar a gente, entrar na vida da gente e acabar com o casamento da gente. Esse culto de casais, irmãos, é gostoso, eu gosto de participar, porque cada vez que você participa de um culto, você aprende coisa diferente. Você aprende, a palavra se renova a cada manhã. E eu gosto muito de participar também do encontro de casais. É muito bom. Outra coisa boa que tem na igreja é o acampamento. Aqueles momentos de oração, irmão. A gente sai de lá edificado. A gente sai de lá fortalecido. E muitas vezes, irmãos, a gente perde muito tempo na frente da televisão, esquecendo que a gente é um casal, um casamento de Deus. A gente precisa aproveitar o nosso tempo mais na obra de Deus. Tem muita gente, irmãos, precisando de um abraço, de um sorriso, de uma palavra, de uma oração. E a gente continua com os braços cruzados, irmãos. Deus não quer isso de nós, não. Deus quer uma diferença. O Espírito Santo de Deus habita em templos preparados para Ele. Será que o meu tempo e o seu tempo está preparado para receber o Espírito Santo de Deus? A gente muitas vezes, irmão, acha que está fazendo tudo e está faltando muita coisa na vida da gente. O casamento é uma luta, irmãos. É uma luta na criação dos filhos, na educação dos filhos. Porque hoje você ter um filho na igreja, principalmente adolescente, é a coisa mais difícil que tem, irmãos. Porque eles ainda não têm entendimento das coisas de Deus. Mas o mundo, a escola, irmão, está preparada para ensinar tudo aquilo que não é de Deus, aquilo que não presta. Muitas vezes, irmão, nós educamos nossos filhos, nós oramos com ele, mas ele chega lá na escola, ele ouve um palavrão de um aluno, ele aprende uma coisa errada aqui, outra coisa errada ali. É difícil para os pais, irmãos. Não é fácil para os pais, não. Outra coisa, irmãos, a gente precisa orar junto com os filhos. A gente precisa conversar. A família tem que ter um culto familiar, tem que ter uma palavra. Qualquer coisa que a gente vai fazer, tem que ter a palavra de Deus, irmãos, para iniciar que ela seja uma confraternização, seja uma oração, seja um culto. A palavra de Deus é muito importante, irmão, mesmo e principalmente dentro do lar. Aqui, irmão, em Efésios 6, fala aqui uma coisa que eu acho muito interessante. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, irmãos, Deus é justiça. E se o filho for obediente aos pais, está dizendo aqui pelo apóstolo Paulo que isto é justo. Então, isto é muito bom, irmão, quando os filhos dão ouvido aos pais. Só que tem um detalhe, irmãos. Numa casa que tem 2 ou 3 crianças, o espelho deles é os pais. Eles crescem de olho nos pais.
Um comenta com o outro, fala, poxa, mas meu pai com a minha mãe é crente, mas eles não vão mais na igreja. Eu não vejo eles ler mais a Bíblia, eu não vejo eles orar. Ah, também não vamos ligar não. Então os pais é o espelho dos filhos. Os filhos notam tudo que os pais fazem. E o 2 fala, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Olha que maravilha, irmãos. O filho tem que honrar o pai e a mãe. Mas muitas vezes, irmãos, os filhos, como se diz, passa de largo. Não procura saber o que o pai está sofrendo, o que a mãe está sofrendo. Se o pai e a mãe precisam de alguma coisa, como é que está a vida espiritual do pai, como é que está a vida espiritual da mãe. Tem muitos filhos que não estão nem aí com essas coisas, irmãos. E isso é bom para eles, porque eles vivem muito tempo sobre a terra. Sabe, irmãos, toda família tem tribulação, toda família tem adversidade, cada um sofre de um jeito, de uma maneira, mas cada pai e mãe tem uma forma de educar seus filhos, de analisar o que precisa ser feito. Irmãos, eu não era evangélico ainda, e o Almir estava sentado na calçada uma vez, ele era pequenininho, e passou um rapaz lá e deu um chute na cara dele, e correu para cima, eu corri atrás dele, entrei num beco, irmão, cada pessoa mal encarada. O que aconteceu aí? Eu falei, aconteceu que o seu filho chutou o rosto do meu filho, e o meu filho não estava fazendo nada para ele. Se você não tomar conta dele, não fizer alguma coisa, eu vou fazer justiça com a minha própria mão. Falei isso, irmão. Mas se é hoje, jamais. Eu nem ir lá eu ia. E se eu fosse, eu ia pedir perdão. Porque o crente tem que ser humilde, irmão. Muitas vezes a gente não consegue perdoar as pessoas, porque a gente não tem humildade. Jesus foi tão humilde, irmão, que quando ele estava para ser morto na cruz, ele olhou para cima e falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Então, irmãos, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ter um coração puro, um espírito reto. A própria palavra fala no Salmo 51, Davi orando, ele fala, Senhor, me dá um coração puro e um espírito reto, para que eu chegue até a tua presença. Olha, Davi falou isso aí. Então, irmãos, essa semana eu levantei 3 noites às 3 horas da madrugada para orar. E como é bom, como é gostoso, irmão, você se sente bem. Deus gosta de ouvir a oração. E ele fala muito sobre oração, principalmente no Novo Testamento. E o que eu quero deixar para os irmãos, eu tenho um livro aqui, irmãos, que tem uma coisa muito interessante aqui. É rapidinho, viu, irmãos? Fala assim, é um livro que fala assim, o que mais te irrita no casamento. É complicado isso aqui. Fala assim, se você está pronto, dedique 15 minutos para pedir a Deus que mostre suas fraquezas no casamento. E em seguida, faça uma lista daquilo que lhe vier à mente. Aqui, irmão, aqui o marido e a esposa, eles estavam tendo um conflito entre os dois, eles não estavam tendo entendimento mais. Aí eles fizeram esta oração. E Deus mostrou para eles o que ele estava fazendo de errado, o que ele estava deixando de fazer, e a esposa também. Então eu peguei uns pontos aqui para mim passar para os irmãos. Marido, os homens isso aqui. Passo tempo demais assistindo televisão. É verdade ou é mentira? Tem muitos que passam assim, viu, irmão? Tem muitos que esquecem que a esposa está com o arroz queimando, o feijão queimando lá, e está lá assistindo lá o jogo aberto, o dono da bola, aquelas coisas tudo. E isso começa em mim, viu? Preciso ajudar mais no serviço da casa. Ele reconheceu que ele estava precisando, porque se ele falou isso, porque ele não estava ajudando. Então ele precisa ajudar mais.
O homem, o marido, tem que ajudar mais a esposa no serviço da casa, porque o serviço da casa é triplicado, é muito mais do que o do homem. O ponto 3, não uso meu tempo com sabedoria. Isso aí, tem muitos maridos que precisam muito de sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria. E muitas vezes a gente esquece de buscar na oração, buscar na presença de Deus, buscar na palavra. Todos precisamos de sabedoria. Agora, irmão, vamos continuar aqui. Nem sempre sou gentil com ela. Complicado isso aí, né, irmãos? Muitas vezes a gente é um gosto, às vezes, e deixa de ser gentil para a esposa. E isso aí vai abater no casamento, irmão. Não parece, mas a gente continua assim, em falta com essas coisas aqui. Parece tão simples, não é não, é complicado, né, pastora? Isso aqui não é coisa interessante? Então, não ouço suas ideias. Também a mulher tem as ideias dela, a gente não ouve, a gente não concorda com as ideias da esposa. Passo pouco tempo junto. Muitas vezes a gente fica o dia inteiro em casa, às vezes dormindo, às vezes andando, passeando, indo para a pracinha. Eu gosto muito de ir naquela academia ao ar livre lá. E a gente, a pastora já viu eu lá. A gente passa pouco tempo com a esposa. Aí, graças à minha atitude, olha, irmão, isso aqui. Ela tem medo de expressar suas opiniões. Ó, irmão, tá certo isso aí? Tá errado, né? Tá muito errado isso aí. A mulher tem medo de expressar as opiniões dela através das nossas atitudes. Então, com certeza, as atitudes não é boa, que nem o casal colocou aqui. Bom, terminou a parte dos homens, agora as esposas. É rapidinho, viu, irmãos? Agora é para as mulheres. Não lhe dou incentivo. Primeiro ponto. Mulher precisa incentivar o marido. E essa aqui diz que não dava incentivo ao marido. Coloco minhas necessidades antes das dele. Complicado também, né, irmãos? Tem que colocar as coisas junto, não é antes das dele. Às vezes eu o humilho. Poxa, tem esposa que humilha o marido também, e vice-versa, né? Isso aí é complicado no casamento, na união, no dia a dia. Isso aí vai esfriando o amor, as coisas vão se separando. Não, que isso? A esposa humilhar o marido, onde você viu uma coisa dessa, né? Não se humilha ninguém, quanto mais o esposo. Aqui, não sou tão afetuosa quanto deveria. Ela não é afetuosa quanto ela deveria. Espero que ele faça as coisas à minha maneira. Também está errado. Pode ser que ela tenha uma maneira certa, mas tem muitas coisas que não está certa. Então ela quer que ele faça isso à maneira dela. Às vezes uso palavras ríspidas e insensíveis. Também não é bom para o casamento. Aqui. Passo tempo demais na frente do computador. Acontece muito isso aí, irmãos. Muitas vezes a esposa está no computador, não está nem sabendo para onde o marido foi. Não sabe se ele está para a rua, ou se foi atropelado, ou se está trabalhando, não sabe. Passa tempo só no computador. Entende? Não sou sensível à linguagem do amor dele. Ih, rapaz, isso aí pega, né, irmão? Isso é complicado, né? Não gosto de admitir quando estou errada. Isso aí também, irmãos, não pode. Deus não apoia isso aí, porque isso aqui é baseado tudo na Bíblia, viu, irmão? Não é coisa de livro só, não. Não passo tempo suficiente com Deus. Aí a coisa pega. A mulher tem que passar o tempo suficiente com Deus para que o teu casamento vá bem, para que seus filhos vá bem, para que o amor dos dois é cultivado, é regado através daquela água viva que é o Senhor Jesus. E muitas vezes, irmãos, a gente deixa essas coisas de lado, a gente acha que está tudo bem, está tudo certinho, e não é por aí. Então, irmão,
aqui dedico mais o meu tempo e energia aos nossos filhos do que ao nosso casamento. Não pode também, irmão. Muitas vezes a esposa preocupa mais com os filhos do que com o próprio esposo, do que o seu casamento. O marido fica de olho naquilo ali. Muitas vezes ele não cobra, ele não fala nada, mas o tempo, primeiro é a sua metade, depois você vai dar o seu tempo aos filhos. Isso aí é de Deus, isso é coisa que Deus orienta. Aqui está escrito assim: guarda o erro. Esse eu acho terrível, irmão. Olha bem, você vê aqui que surge muitas confusão. Guarda o erro do passado e menciono-os quando estamos discutindo. Terrível isso aí, né, irmão? Isso aí não é bom, não. Então, irmão, esse eu queria deixar para os irmãos, e queria, em nome de Jesus, desejar que Deus abençoe cada casamento que está aqui nessa noite. Deus abençoa cada família aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus quer o melhor para você. Deus quer um casamento abençoado, um casamento de 50 anos para cima aí, porque não é fácil, mas a gente consegue. Eu sei o que eu passei, Deus sabe que eu passei nesses quase 50 anos. E hoje, irmão, hoje não existe casamento mais assim. Hoje não tem casamento de 40 anos, de 50 anos, não tem mais, irmãos. Porque hoje muitos casamentos, irmão, às vezes é golpe, outros é sem amor. Olha a primeira vez, já acha que apaixonou nada. Que a paixão é uma coisa e amor é outra. Então, irmãos, é tão gostoso quando a gente vive bem nos momentos difíceis, nos momentos fáceis da nossa vida. Um entender o outro, um compreender o outro, um orar para o outro, irmão. Família é isso aí. Família é dádiva de Deus. Casamento é coisa que Deus instituiu, irmãos. Casamento é uma coisa maravilhosa, porque não é fácil viver duas pessoas dentro de um lar, um criado de uma forma, outro criado de outra forma. Cada um tem uma natureza diferente, irmão. A gente tem que pedir a Deus, porque sem Deus a gente não consegue um compreender a natureza do outro e querer forçar o outro a ser igual a gente. Não pode isso aí, irmãos. Então, irmãos, a gente hoje tem casamento que nem namora mais, nem conhece mais. Aí acontece, o Joaquim separou da Aninha. Nossa, mas por quê? Sei lá, porque não namora mais. Eu namorei 2 anos, irmão, só que foi escondido. Mas eu namorei escondido. Olha lá, ó, ficou bravo já. Então, irmãos, com muita alegria, graças a Deus, que eu quero dizer a cada um que veio aqui nesta noite, que pense um pouco nessas coisas que foi dito aqui, que é tão fácil a gente viver bem, mas é só que tem que ser na presença de Deus, porque sem Deus a gente não vive bem, irmãos. A gente tem tempo que a gente pensa em tanta coisa ruim, porque a situação não está boa, a situação não melhora, as coisas não mudam, irmão. A gente continua orando e as coisas não acontecem. Sabe por quê, irmão? Porque lá em Isaías fala que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Os nossos pensamentos não é os pensamentos de Deus. Então, irmão, esta é a palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. Eu agradeço a Deus pelos irmãos, peço perdão.